Boa noite, eu sou Bruno Lopes, espero que esteja tudo bem com você. E se você está chegando aqui agora, esse é o quarto vídeo de uma série de comentários sobre o assunto data limite e uma polêmica que está sendo gerada em torno desse assunto. E aí, errou ou não errou a questão da data que foi estabelecida? Se você não sabe o que é esse assunto, sugiro dar uma olhada no vídeo anterior, onde a gente aborda com um pouco mais de informações sobre o data limite. E no vídeo que antecedeu a esse, eu abordei o livro A Caminho da Luz, onde foram citados alguns trechos que fala do sistema Capella, que justamente foi um sistema que se encontrava em situação muito semelhante a que nós aqui da Terra estamos passando nesse momento. E naquele momento eu citei esse exemplo justamente para que nós entendamos qual processo estamos vivenciando, o que de acordo com o Espiritismo e principalmente com esse exemplo que nos é dado, que nos foi fornecido sobre o sistema de Capella, como consiste essa transição que o tema data limite perpassa, porque não se trata apenas de estabelecer uma data, como o documentário propõe, para que como uma moratória para que nós não entremos numa terceira guerra mundial e a partir disso teríamos a possibilidade de ter um mundo diferente. O que implica isso então? De uma maneira geral, podemos esperar que as coisas se transformem de forma espetacular, que possamos ter dali grandes avanços, como o documentário promete, né? Que a partir de então teremos contato com outros humanos de outros planetas e essas consciências, esses outros seres humanos poderiam nos fornecer grandiosas informações, ensinamentos que iriam potencializar as nossas tecnologias, as nossas atividades aqui na Terra, nos levando a um período de grande avanço. É claro que tudo isso é possível, mas se observarmos, se refletirmos com maior cuidado sobre essa proposta, isso acaba nos deixando de uma maneira um pouco passiva, que de alguma forma receberíamos dessa humanidade mais evoluída informações para potencializar nosso avanço, com a condição de que não entremos numa terceira guerra mundial, quase que colocando para nós uma missão de paz para os seres humanos da Terra. Essa seria uma grande mudança, uma mudança em aspectos morais, que iria alavancar também mudanças práticas, intelectuais, tecnológicas, por causa desse contato que teríamos com culturas fora do planeta da Terra. Então, logicamente, eles iriam poder nos dar dicas, esclarecer sobre algumas coisas no aspecto científico que ainda não conseguimos alcançar. Mas com o estudo aprofundado da doutrina espírita, pegando os livros, as obras que vão tocar nos assuntos que o data limite perpassa, podemos perceber que há certa lógica no que é proposto, mas o entendimento que a grande maioria de nós tem feito dessa proposta, ele muitas vezes está sendo afoito, ele está sendo atropelado e estamos desconsiderando a ordem que existe no universo, a aplicação das leis que existem no universo e principalmente quais são os verdadeiros desígnios da providência, os verdadeiros desígnios de Deus e das consciências dos espíritos puros que coordenam a trajetória dos sistemas. Por que eu estou enfatizando isso, eu estou insistindo nesse ponto? Porque podemos estar desconsiderando a principal ideia que está implícita no tema, no assunto data limite, que a espiritualidade permite que tenhamos
essa experiência, essa abordagem. O aprendizado. O que temos que aprender com essa moratória que foi concedida, com esse tempo que teria sido fornecido para a gente. Existem leis que são estabelecidas. Deus determina essas leis imutáveis para que elas rejam, para que elas coordenem o universo. E é assim que cada um de nós, a cada dia de nossas vidas, de nossas existências, vamos tendo oportunidades de encontrar as condições necessárias para que tenhamos as experiências que precisamos. E são essas leis que vão atraindo as condições, as pessoas, as situações necessárias para que cada um de nós, cada dia da nossa existência aqui na Terra, vá encontrando as condições para assimilar aprendizados, assimilar informações e aplicá-las. É assim que Deus nos fornece condições de aprendizado, de progresso, através de leis que vão sendo estabelecidas, através de ciclos que vão sendo estabelecidos. Nós aqui da Terra, com a nossa ciência e diante da observação dos fenômenos naturais, vamos estabelecendo certos marcos que nos dão condições de contar o tempo, de nos posicionar diante do tempo em relação a alguma coisa. Então, o dia, nós temos estabelecido aí tempos para isso, né? Segundos, minutos, horas, o dia. Esse é um movimento que se dá pela Terra, rodando em torno do próprio eixo. Temos aí os meses, que vão somados gerar o ano, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. O movimento que a Lua faz em torno da Terra é um ciclo de 28 dias, se não me engano, e aí vai determinando fases da Lua, assim como vai determinando as estações do ano, quando a Terra faz a volta ao Sol. Então, são estabelecidas leis que vão regendo esses ciclos. Então, eu vou deixar essa ideia aí, de alguma forma, esquentando o assunto, para a gente poder dar continuidade ao livro A Caminho da Luz, que logo logo vai abrir para a gente poder adentrar na Gênese e aprofundar um pouco mais sobre essa ideia dos ciclos. Para início, basta que a gente abra um pouquinho a mente, o coração, para entender que existe um tempo para cada coisa. Como existem as estações do ano, esse é um exemplo prático que podemos usar aqui, existem tempos também do ponto de vista espiritual, tendo em vista a maturidade de um povo. Então, determinados acontecimentos, eles precipitam, eles provocam um progresso, eles provocam um movimento e são condições necessárias para que esse movimento acontecendo e gerando uma assimilação de informações e uma prática de determinadas atitudes, de determinados aspectos, dá condições a esse que aprende de assimilar novos conhecimentos. Então, para que determinadas situações que são ditas proféticas aconteçam, geralmente algumas outras precisam antecedê-las. Então, podemos pegar a Bíblia Sagrada, dentro de toda a simbologia que ela tem, dentro de toda a alegoria que ela tem, e distanciar um pouco daquele ensinamento que as tradições religiosas nos transmitiram e que alguns de nós têm grande dificuldade de aceitar e de lidar por causa não exatamente do que diz a letra da Bíblia,
mas por causa da aplicação que nós, homens, fazemos dessa letra. Então, muitas vezes é algo difícil de lidar por conta da maneira que alguns religiosos empregam e aplicam sua espiritualidade, sua religiosidade. Isso afasta as pessoas que têm bom senso, as pessoas que têm um caráter mais crítico e cria ainda mais ceticismo, dúvida, descrença. Dito isso, então podemos considerar que o Velho Testamento, eu não sou um estudioso bíblico, mas existem alguns textos evangélicos que narravam a vinda do Messias. Essa vinda é narrada pela Bíblia e de alguma maneira a Caminho da Luz nos explica, nos orienta que essas pessoas, de alguma forma, transmitiam que o governador espiritual da terra, Jesus, viria. Muitas pessoas que estavam encarnadas naquela época, quando escutavam esses anúncios, elas sentiam no fundo do coração uma grande verdade, como hoje, quando a gente escuta certas coisas e a gente sente, nossa, isso parece que falou comigo. Quase que como se aquele conhecimento já existisse, fosse um conhecimento inato. Então, muitas vezes, os mais céticos, os mais descrentes, vão dizer que eram pessoas muito fáceis de serem manipuladas, pessoas com alta expectativa de que algo fenomenal, algo espetacular acontecesse. Mas o livro A Caminho da Luz nos dá algumas informações que vão possibilitar enxergar o que de fato aconteceu. Como Jesus é um dos espíritos puros responsáveis pela coordenação e é o governador espiritual da terra, recebendo os capelinos, os rebeldes do sistema capela, ele acolheu essa turma, orientou e cada um recebeu as orientações de como seria, porque as encarnações, isso quem se interessar vai ter que buscar em outra obra para entender com mais profundidade. As encarnações, elas são programadas, não em cada detalhe, mas os principais acontecimentos na vida de um sujeito, na vida de um espírito que encarna, são programados. Questões de profissão, família que vai encarnar, determinada tipo de doença, se vai ter ou se não vai ter. Isso é, digamos, numa ficha kármica, né, de acordo com os débitos, de acordo com alguns processos agravantes, alguns outros processos atenuantes, a quantidade de mal que esse espírito possa ter feito, a quantidade de bem, enfim. Tudo isso aí é ponderado, então é algo muito particular, cada um de nós vai ter uma grande quantidade de fatores, daí dificulta fazer especulações. A gente pode ter breves insights a respeito de alguma ou outra coisa, e aí vamos deixar um pouco de lado, porque esse aspecto a gente estaria entrando mais na seara da terapia de vidas passadas, não é esse o objetivo, mas é só para dizer que há uma programação. Então, esses espíritos sendo orientados de como iriam fazer, e é lógico, temendo, porque saíram de um planeta mais desenvolvido, muito mais desenvolvido para um primitivo, então tinham receios, medos, tinha angústia, alguns poderiam estar ainda com sentimento de revolta, por não quererem passar por isso, por todas aquelas etapas que passaram antes, passar novamente, tudo isso de novo. Mas, mas infelizmente não cumpriram o papel que tiveram, que poderiam ter cumprido no sistema de capela e infelizmente contraíram esse débito.
E é lógico, também uma forma para que eles avançassem. Foram convidados a vir auxiliar o progresso do planeta em nascimento. Então, Jesus, naquele momento, tem contato com esses espíritos de capela e fala de sua vinda, que eles, em determinado momento, ele iria vir para auxiliá-los pessoalmente e, enfim, para cumprir com desígnios do Senhor, né, com desígnios de Deus. Essa informação ela está ao longo do livro, mas tem um capítulo específico, o capítulo 12, que fala da vinda de Jesus, fala sobre a manjedoura, Cristo e os essênios, cumprimento das profecias de Israel. O próprio Jesus, quando encarnado, citava em alguns momentos que fazia determinada ação, que aquilo era para que se cumprissem as profecias, aquilo era para que se cumprissem as escrituras. Então, de alguma forma, olha, foi anunciado lá atrás que seria assim. Então, eu estou vindo aqui para cumprir o que foi anunciado. Porque havia já uma programação e esses que anunciaram a vinda dele, do Messias, cumpriam um lembrete. Basicamente, se formos tentar colocar em termos práticos, para que a gente siga essa linha de raciocínio aqui, eles cumpriam um lembrete para que aqueles que estavam encarnados, que eram desse sistema de capela, que tiveram esse contato com Jesus e também que de alguma maneira iriam cumprir um papel naquela programação específica, se lembrassem da programação no plano espiritual. Por isso, muitos dos que tiveram contato com Jesus quando encarnado, pareciam que já o conheciam. Além, é claro, se não vamos desconsiderar a força espiritual que o Espírito Jesus tinha. Era uma energia grandiosa. E outras obras espíritas vão poder explicar a respeito disso. Mas basta que a gente raciocine. Imagine o nível de energia que um espírito que chegou no mais alto grau da escala espírita, que nos é dado conhecer, imagine o grau de energia que um espírito desse tem, e se formos comparar esse grau de energia com o nosso. Então ele deve ter se condensado, ele se condensou de uma forma muito grande. Então a presença daquele espírito já modificava muita coisa, já alterava muita coisa. Quem se interessa pela física quântica e estuda a relação da física quântica, da lei de atração, vai entender, vai considerar que sim, tem lógica que ele causava esse efeito nas pessoas, ele sim poderia alterar a matéria para curar, para fazer todos aqueles efeitos que são frutos. E a Gênese também é um livro que vai nos dar evidências, e dialogando com a ciência, de que eram manipulações que ele fazia das leis naturais. Pelo seu alto grau de conhecimento, pelo seu alto grau de moralização, ele tinha uma perfeita aptidão para manipular essas energias, as leis naturais, e causar os efeitos que para nós aqui eram efeitos fantásticos, como os efeitos de cura, transformação da água em vinho e tudo aquilo que ele fez. E aí, continuando aqui o livro, tem ainda nesse capítulo, fala sobre a grande lição, que foi o que ele trouxe, a palavra divina, crepúsculo de uma civilização, o exemplo do Cristo. É um capítulo que vale a pena quem
não é cristão, quem tem algum tipo de dificuldade, pode ler como se fosse ler algum livro de ciência, algum livro que a pessoa lê com aquele critério e avaliar, pois cada um é livre. E eu não estou aqui nessas indicações tentando angariar fiéis, não é esse o objetivo. O Espiritismo não se presta a isso, não tem esse objetivo. Então, um espírita tem muito bom grado quando pode estudar, quando entende alguma coisa e que pode transmitir para os demais. Porque queremos chegar no mesmo ponto, queremos ter um mundo com maior qualidade, com mais paz, com mais felicidade para cada um de nós. E enquanto cada um de nós não se transformar de fato, ou ao menos estar verdadeiramente interessado nisso, não vamos conseguir ter um mundo onde seja possível todas essas coisas que são prometidas no Data Limite. É claro que aquilo que é prometido lá é justamente o que vai tornar possível que possamos viver num mundo sem doenças e tudo isso. Mas há algo nisso aí que incomoda a razão, que diz, é tão fácil assim, vai vir de fora e nos vai ser concedido, com tantas barbaridades que a humanidade já fez. Será que esse movimento interno ele só vai acontecer por causa dessa situação externa? Eu continuo essas provocações para que nós realmente possamos fazer algo diferente a partir dessas informações. Bom, como eu estou falando que Jesus veio e de alguma maneira foi o cumprimento de uma programação espiritual, daí, portanto, os profetas terem anunciado a vinda de um Messias e ele ter estado aqui dizendo que determinadas ações em determinados momentos eram para que se cumprissem as Escrituras, estamos falando de alguma maneira da presciência, da precognição, né, do dom de profetizar. Ainda no livro A Caminho da Luz, no capítulo... Só um minuto. No capítulo 14, que fala sobre a edificação cristã, vai falar também do Apocalipse de João. E o Apocalipse é basicamente um livro bíblico que fala de profecias, de coisas que irão acontecer, que de maneira geral nós dizemos coisas que vão acontecer no fim do mundo. Ou seja, coisas que irão acontecer nesta época de transição. Vou destacar e ler um trecho para suscitar a curiosidade de vocês, porque suscitou bastante a minha. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Então ele é chamado para lá e muita coisa, muita informação é revelada para ele. Ele lê atônito e aflito, porque surpreso e ao mesmo tempo, nossa, como vai ser, como vamos enfrentar tudo isso. Enfim, recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Bom, então o Apocalipse é dado como advertência, ou seja, fiquem atentos. Tem um outro ponto que, após eu trazer essas obras que eu citei que iríamos abordar para entender, que é um documentário que o palestrante, o orador espírita
Haroldo Dutra Dias fala, é um seminário antigo sobre Apocalipse, mitos e verdades. Depois eu vou citá-lo, porque ele também cita, além desse aspecto que estamos falando aqui, sobre o Apocalipse e a profecia, de alguma forma, exercerem essa função de advertência, ele também, nesse documentário, nesse seminário, fala sobre os ciclos, que vamos encontrar essas informações na Gênese. E aqui, continuando, todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Então, depois que João desencarnasse, tudo o que acontecesse estaria previsto no Apocalipse. Dá-se então a entender que era algo já programado. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Fica algo estranho, de um código, algo para ser decifrado. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Então João transmitiu com a interpretação, com o grau de conhecimento, com toda a boa vontade que ele tinha, mas pelo crivo da interpretação dele. Não significa que ele não foi fiel ao que foi transmitido. Significa que ele não pôde ir além das próprias capacidades, além do próprio conhecimento, além da própria condição de interpretação, de assimilação daquelas informações. E Jesus com certeza sabia disso, que ele iria transmitir o que ele desse conta. E isso que ele transmitiu já é importante, já é suficiente para que nós pudéssemos caminhar. Porque se João, com o alto grau de espiritualidade que ele provavelmente tinha, não deu conta, que diremos de nós outros, daquela humanidade que conviveu com ele naquela época? E continuando aqui, o que foi que ele viu? Né? As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental, estão ali pormenorizadamente entrevistos. Então, aqui está abordando sobre o Apocalipse e sobre todo esse contexto que de alguma maneira vivenciamos ao longo de nossa história e especialmente no século XX para cá, que muitas foram as cogitações acerca de datas que o mundo iria acabar. Alguns profetas, como por exemplo Nostradamus, trouxeram textos ainda mais obscuros que o Apocalipse de João, que também necessitavam ser interpretados, serem contextualizados. Não vamos entrar aqui nessa área tão vasta das pessoas e diversas que trouxeram de alguma maneira algum tipo de contribuição, algum tipo de especulação e que de alguma maneira exerceram em algum grau algum tipo de mediunidade. O estudioso atento, no entanto, vai ter uma base segura de informações sobre o mesmo tema e ao escutar diante de tantas proposições, diante de tantas pessoas que surgem falando acerca desse tema, fim dos tempos, ele vai escutar e discernir o que dessas informações existe já relatado, que pode ser considerado algo concreto, que pode também, se formos considerar que os espíritos na época de Jesus, quando alguém anunciava a vinda do Messias, eles de alguma forma, opa, é mesmo, tem isso aí, eles se lembravam, podemos considerar que pode ser algo do tipo também acontecendo. Né? Alguns lembretes que alguns espíritos encarnados aqui vão recebendo e vão transmitindo com seus próprios crivos de interpretação, com a sua própria capacidade
de assimilar aquelas informações e que também de alguma maneira se misturam a características do próprio encarnado, a questões culturais, a questões de crença, e aí são transmitidos da forma que são. Vou caminhar para o encerramento desse vídeo, deixando essa reflexão, que muitas vezes as situações que vão ser vivenciadas aqui na Terra, especialmente as que têm um cunho de grande importância coletiva, já foram programadas pela espiritualidade superior, por esses espíritos puros que coordenam o rumo. Elas não são tão detalhadas, tão minuciosas quanto nós encarnados aqui supomos, com detalhes até triviais de que vai acontecer tal dia, tal hora, eu vou estar usando tal roupa, entendeu? Não é assim, com esse grau de futilidade que nós colocamos. Mas são eventos específicos que têm importâncias específicas para que um certo contexto influencie e dê condições que os propósitos sejam alcançados. Então, falo dessa maneira porque é basicamente isso. São orientações que vão sustentar as práticas, que estão suscetíveis à influência do nosso livre-arbítrio. Quer dizer que o homem pode atrapalhar os desígnios dos espíritos superiores, que são desígnios que cumprem a vontade de Deus? Né? Mas infelizmente a gente atrapalha. A gente atrapalha por causa do nosso livre-arbítrio. Então que tomemos como exemplo esses lembretes antigos e que tomemos essa data limite como um lembrete para que atrapalhemos menos a partir de agora, que já não podemos mais alegar inconsciência, não podemos mais alegar que não sabíamos. Um grande abraço.